Porque a cama é boa, limpa, você não tem cisma de dormir. A gente fecha a cortina, dorme sossegado, não tem problema nenhuma. Levanta a hora que a gente bem entende. E no hotel já é diferente, ou seja, na pensão, qualquer coisa já é. Não é que nem aqui. Porque aqui a gente sabe que não tem sujeira nenhuma, não tem porcaria nenhuma. Bom, o grande problema do carreteiro é principalmente o frete. O frete é pouco, tudo é caro, pneu, óleo, tudo. E depois nós obrigamos a carregar por empresa, né? A empresa que come bastante do frete da gente. A gente tem que trabalhar, se virar e trabalhar dia e noite, se esforçar, né? Senão não dá, não tem jeito. É porque a gente sai de casa, fica 20, 30 dias, um mês e pouco fora de casa, não sabe se vai voltar ou não. E você chega num restaurante aí, se come mal, lá adiante passa um dia sem comer, vai lá pro meio do mato. Se ganha mais ou menos na estrada, mas a despesa fica tudo no restaurante, não adianta. Bom, eu trabalho desde os 12 anos em cima de caminhão, né? Trabalhei lá há muito tempo, lá em Roda da Casa, mas isso aí não é a vida. Não adianta que... Vou trabalhar há pouco tempo aí, só pra dar uma melhorada na situação, né? Porque a gente vive na vida trabalhando, lutando para vencer. Então a gente transporta a mercadoria de um canto para outro para ver se vence. Há 10 anos atrás, para começar o papo, nós passávamos uma barca já aqui embaixo. Já a estrada mudou, cascalhou, foi aberta, e agora nós temos uma novidade que vai ser asfaltada, né? E assim vai indo o troço. Se você quiser, eu danço com você no pó da estrada. Popoeira, ventania, se você soltar um pé na estrada. Popoeira, eu danço com você, o que você dançar. Se você deixar o sol bater nos seus cabelos verdes, só sereno, ouro e prata sair. Naquela época, os caminhões carregavam 21 sacos quando carregavam muito. Era bem um caminhão que puxasse bem. Caminhãozinho eram 4 cilindros, Ford ou se não Chevrolet. De maneira que nessa subida aqui, era o terror. Os caminhões chegavam aqui, às vezes era preciso tirar uns 2 ou 3 sacos para eles completarem a subida. E depois o chofer carregar nas costas o saco novamente. Logo depois da Revolução de 32, a Companhia Brasileira de Colonização, que desbravava esse sertão ou colonizava o norte do Paraná, o governo desapropriou essa companhia, de maneira que as pessoas que estavam lá nessa região ficaram isoladas. E saímos para socorrer essas famílias. Atravessamos o rio Paranapanema, chovia tanto, e nós levávamos um caminhão de charque, de batatinha, sal, e poder atravessar um certo brejo lá, um lamaçal, tivemos que ocupar os fardos de charque para estivar o solo para os caminhões passarem. Foi uma viagem penosa que durou mais de uma semana para chegar, andaram uns 200 quilômetros. Foi por aqui mesmo, uns 20 quilômetros pra cá de Cuiabá. E depois que sai da Porto Velho, Santarém. E eu fiquei atolado 3 dias, sem comer. Só bebi água de chuva, né? Porque tava chovendo. E uma noite da que eu tava atolado lá, eu tive um pesadelo. Eu sonhei com assombração, que é parecido. Era uma mulher gorda e alta. E eu sonhei que apareceu assim. Eu chamei meu irmão, chamei umas 3 vezes.
No terceiro chamado eu acordei. Eu já vinha ontem à tarde para descarregar aí no acampamento de armados. E vinha aí, tinha um barro. Quando eu vinha cruzando com um boiadeiro, vou areia misturar com barro aí, e deu um estouro, eu pensei até que fosse um tiro. Aí escureceu tudo, aí o para-brisa quebrado. Aí eu tirei o para-brisa e segui a viagem normal. Sem o para-brisa. Agora, os mecânicos antigos eram os mecânicos mais curiosos, procuravam uns modos mais de consertar uma peça, porque não existia solda elétrica, oxigênio, era coisa difícil, um torno. Hoje em dia eles são melhores, mas tem uma certa aparelhagem que favorece mais. Você não pode voltar lá na cidade para pegar o negócio e, né? Então você tem que, se o carro tá precisando de um negócio, você arruma qualquer coisa, um pedaço de pau, coloca no lugar da peça e pronto. E para o carro chegar até lá. Sou semente, madrugada é vida em qualquer parte de seu coração. Se você deixar o coração bater sem medo, se você deixar o coração bater sem medo. Põe a ponta. No dia 25 de setembro de 33. E aqui não tinha pouca gente, então aquilo a gente, recurso aqui para nós, vinha de Minas, vinha de Goiás, de tropa e de carro de boi. Então, é o seguinte, que naquele tempo tudo era difícil, agora depois que deu para entrar caminhão, aquilo foi trazendo as coisas para a gente, foi facilitando, né? Já foi chegando mais recurso e a gente precisava o que a gente precisava tinha que ir muito longe, então depois que deu para entrar caminhão, foi facilitando a gente, porque se você vê que as coisas resolvidas de tropa e para a condução tem muita diferença, não é mesmo? Então é isso. E nós foi aguentando mão aí. E ficamos aí até hoje, estamos hoje. Hoje para nós aqui está uma glória. Porque visto aquele tempo, né? Visto aquele tempo, hoje melhorou demais da conta. Tem que ser produzido, né? A terra está aí, né? Tem que ser produzido. Eu acho que é para o progresso do Brasil, porque esse Mato Grosso aí tem que ser amansado, não pode ficar assim, botar assim, né? Olha, nós saímos de Medianeira pertinho de Foz do Iguaçu. Estamos levando esse pessoal lá para Sinop. Tem 18 pessoas e mais os 2 motoristas. Eles vão morar para lá, compraram terra e vão morar para lá para trabalhar agora. Futuro deles. E o motorista, ele está fazendo a missão dele, quer dizer que eu sou dono do caminhão, estou levando o motorista, vai 2 motoristas, porque é 2.000 quilômetros de lá até aqui, então viemos em 2, né? Trabalhar na cultura. E vai ser melhor pro senhor? Pois eu vou em plano de melhoras futuras. Eu estou carregando aí a minha mobília de casa. Para economizar a estrada, eu vim pela estrada de terra, mas atravessei com a cilindra e já enrosquei lá, já atolei, fiquei 1 dia e meio atolado. Arrumei uns gaúchos lá para me puxar e ainda me cobraram 200 conto ainda. E tô até hoje aqui ainda, que não dá para descarregar, hoje é sábado, então vou chegar lá amanhã para descarregar segunda. Isso aqui é a mesma coisa de andar no inferno, entendeu? É ruim mesmo. É um buraco em cima do outro, atoleiro. E cada dia mais ruim, mais difícil. Antes de melhorar, cada dia está mais abaixo. Lembro de um caso assim, um cara que saiu de viagem do Rio Grande do Sul, que foi para Porto Velho, chegou aqui, ficou com o caminhão parado aí, que os postos para trás não queria abastecer porque ele não tinha dinheiro, adoeceu, ninguém queria ajudar, aí encontrou um senhor de Goiânia que levou ele para tratar. Depois ele veio pagar os postos e tirar o caminhão. São legais, são muito sofredores, sofrem muito.
Por quê? É porque acontece o seguinte, que muitos reclamam que ordenado não dá, vão fazer a viagem, não tem dinheiro. Então sofre muita decepção na estrada. Guajará Mirim, Porto Velho e Vila Rondônia. Vila Rondônia eu carreguei o arroz. Sempre nesse horário eu paro porque refresco os pneus, câmbio, motor, essas coisas, né? E eu faço então, queimo a panela, faço um arrozinho. A gente cozinha e faz economia e ainda sobra uns quebrados para levar para os negrinhos, né? Eu viajo para Bahia, saindo de Uberaba, passando por Montes Claros, Espinosa, Guanambi, Caetité, aqueles meio mundo de sertão da Bahia. Levo macarrão e bolachas, biscoitos, né? E faço também o território aqui eu viajo aqui para esse sertão aqui, tem muita malaia, essas coisas tudo, né? Exclusive ele tá com a malaia. O que você sente, amigo? Fala você, o que você sente? Ah, eu sinto um pouco de febre, assim, o corpo ruim, um desânimo. Eu queria que ele estudasse, mas ele não quis continuar estudando, né? Então eu pus ele na dureza aí pra ele ver que é bom, né? Que ele acha que é muito bom andar viajando em caminhão. Eu já trabalhei muito, já fiz de tudo na vida. Dizer que eu peguei essa profissão de motorista agora, acho que pra mim tá muito boa. Meu ponto de vista, a profissão de motorista leva uma vantagem. Você pega mais dinheiro no bolso. Mas não com esses fretes que nós temos, esses fretinhos. Ah, mas aí que tá, que nós temos, né? Daí que funciona a cabeça. Aí tem que melhorar o funciona a frete. cabeça. Porque você vai daqui pra Mato Grosso, então, porque você vai pra lá, você vai levar barato, você tem que trabalhar? Não. Então você fica só e cobra o que vale. Cobra o que vale, você tem que cobrar o que vale, tem que funcionar a cabeça. Ah, então não pago, então não carrego, ué. Dá valor assim mesmo? Eu vou fazer esse serviço, eu quero isso, você tem que falar eu quero, né? Eu quero isso, agora meu preço é tanto. Sabe? Então você está valorizando você mesmo. Ele vai ter que pagar, se eu tenho capacidade, vai ter que pagar, tá? Agora tem que falar firme, né? Não gosto de falar e baixar a cabeça. Porque você falar e baixar a cabeça, você não arruma nada, você morre de fome. Então você chega e fala com a pessoa, se você estiver sentado, você fica em pé e olha dentro dos olhos dele e fala firme. Ele não fala que não. E agora, eu acho que é mais livre porque nós não estamos presos em quatro paredes, né? E a gente trabalha mais tranquilo, né? Não tem uma pessoa que comanda a gente, onde pode parar à vontade, pode descansar, almoçar, ficar tranquilo. É mais livre nesse ponto, mas que é mais perseguido que os outros, é. E goza menos regalia do que os outros. Porque a preocupação dele é mais do que qualquer um outro, né, senhor? Porque muitas vezes o senhor tá na pista, tá pensando pro senhor e pro outro que vem vindo. Concordo. Não é verdade? Tem que pensar pela gente E pelos outros. É. Tem gente que tem que ver pela gente e pelos outros. No meu ver, na pista é isso aí. O senhor pode saber trabalhar bem, mas o outro não sabe trabalhar, então o senhor trabalha pra ele e pro outro. Sim, trabalha pros dois. Trabalha pela gente e pelos outros. O que eu com ele gastei em Uberlândia, no que não precisava gastar, não tá escrito. É fato mesmo, não tá escrito. Né, Paulo? Bom, o negócio. A gente é novo. Bonito. A gente é novo, é bonito. Agora, ganha dinheiro, você já viu, gasta. Agora, eu tô velho, tô feio. Então. O negócio é mais ponderado um pouco, né? Olhar pra cá. Agora a gente já é avô, já pensa mais, né? Já economiza um pouquinho, né? Não é verdade? Tem que pensar nos filhos, né? Deixa de maneira um pouco a situação. Ela não leva muito nessas coisas muito pra fora. Não, agora, na família eu sempre pensei. Ter um filho formado, né? Ter um filho formado. Sempre tive meu negócio, mas em casa sempre. Sabe como é que é? Nunca descuidei, né?
Olha, eu acho o frete muito ruim com relação à empresa e transportador. Porque o transportador, quer dizer, é o carreteiro. A empresa, digamos, por exemplo, de Goiânia a São Paulo, ela cobra do particular, ela cobra uma base de 280, 300 cruzeiros e paga o carreteiro a base de 140 cruzeiros. Ela, quer dizer, ela vai ganhar aproximadamente uma base de 120%, enquanto o carreteiro ele paga o combustível, o pneu, o desgaste de carro. Quer dizer, eu acho que o frete é horrível. A diferença que tem o pequeno transportador do grande para o pequeno é muito simples. É que o pequeno só é que nem cachimbo, só leva fumo. Ah, lá no Rio Grande eles estão querendo fundar um sindicato. Mas o negócio é o seguinte, que não tem organização também, a gente paga o imposto sindical todos os anos, na hora do emplacamento paga. E a gente quando dá um problema de carga, descarga, ou dá algum problema, a gente não tem aonde se queixar, a gente não acha ninguém responsável por isso, e isso tá mal também. A classe é unida, a classe motorista? Não é unida. Não é unida porque essa classe não tem sindicato ainda só por causa que o motorista é muito desunido. A gente, um ajuda o outro, é aquele problema. Que um deve caminhão, outro não deve. O que não deve o caminhão, eu creio que ele pode trabalhar barato, se sobrar pouca coisa dá. E quem deve o caminhão, como pode fazer? O banco não espera ninguém, né? Então é isso que nós não podemos fazer união. Se eu devo 5 mil no fim do mês, se eu não trabalhar, se eu não arrumar ao menos 3 para chegar no banco e enrolar lá, não tem condições de eu trabalhar, mas eu perco o caminhão, como eu vou fazer? É isso que eu digo, que nós não temos condições de... Não, a classe motorista não é unida, é bastante desorganizada. Ela precisaria ter mais união para formar uma força maior, entendeu? Porque nós lutamos para condições de um Brasil maior, lutamos para que a indústria cresça, inclusive a indústria cresce com bastante auxílio nosso, entendeu? Quer dizer que se a indústria cresce, tanto que seja a indústria leve como a indústria pesada, cresce mais dependendo da nossa classe. E não estão dando o valor necessário como precisaria dar à classe do motorista transportador. Olha, rapaz, seria muito fácil se houvesse uma harmonia entre todos, quer dizer, digamos em terceiro. O terceiro é o que pega a carga da transportadora, entende? E não pegasse um frete barato, perdesse mais 2 dias, mas pegasse um frete que compensasse. Ele não rodava barato, ele rodava um preço melhor, quer dizer, compensava 1 ou 2 dias que ele ficasse parado. E lá em São Paulo, o frete é muito barato, principalmente de Santos a São Paulo. Aqui, quando corre bem, como eu acabei de dizer, ganha-se um pouquinho mais. Mas quando há o problema de fila, a gente fica aqui enfrentando essa friagem, e a gente fica sujeito a todas essas coisas aqui. Eu peguei um arroz para puxar, já 2 semanas, já foi, poderia ter tido algum lucro, mas dessa maneira não tem lucro. Assim não tem condições, né? Lógico, a gente vai ter que ir embora e o pessoal vai ficar em falta de caminhão, que não só eu, como a maioria de fora, porque o pessoal que trabalha aqui são todos de fora. O problema da balança é o seguinte, que em São Paulo, em Santos, a gente passa com o peso normal, tudo certo. Chega em outras balanças, o peso dá excesso. Como aqui no estado de Goiás aconteceu, no Rio, e assim em outras. Quer dizer, nenhuma das balanças dá o peso certo. E às vezes a gente sai com o peso certo e é multado em outros lugares, em outros estados, onde tem balança. O meu amigo aqui carregou em Santos, carregamos juntos, subimos, passamos com o peso certo do caminhão. Mas quando chegou aqui em Goiás, ele foi multado com excesso de 700 quilos, sendo que o peso dele estava certo. Ele fomos reclamar, não teve jeito. A capacidade dele de trucado é para 12 mil quilos. Mas aí que a gente pega lá, se a gente for só vir com 12 mil quilos, não vai ficar nem para despesa. Então a gente aumenta um pouco por conta própria, para ver se livra alguma coisa. Porque aí ele está com 4 mil de excesso. Quer dizer, esse vai ser o meu lucro. É um lucro meio forçado, meio arriscando, que nem eu. Sai lucro na hora aqui, mas eu já perdi pneu, quer dizer, eu não vou ter lucro.
Então o cara trabalha a vida toda com aquela ilusão. Muito nego pensa que está fazendo uma vantagem e lá para trás tem uma grande desvantagem, sabe? Então, muita gente calcula o que gasta ali na frente no motor e o que some aqui no tanque, mas não olha a pneuzama. Ele não pensa num dia um diferencial estourar e nem nada, sabe? Então, a pessoa tem que ter uma reserva para quando dá um problema desse, ele acudir na hora. Porque se acha que for tudo lucro e ele for comprando coisas assim, ele, na hora que ele precisar de um dinheiro, ele não tem. Se você quiser, eu danço com você no pó da estrada. Pó, poeira, ventania. Se você soltar um pé na estrada. Parece que a juventude de hoje tem mais estado de nervo, mais coragem, são mais animados para andar mais e os carros que tem hoje, que são de mais velocidade, mas incapacidade de rodar em estradas ruins, os motoristas mais velhos são melhores, têm mais paciência, são mais calmos. O chofer de caminhão, hoje em dia, tem que ser o chofer novo. Porque o chofer velho, ele é desculpa da expressão, mas é um entope trânsito danado. Porque o caminhão, na subida, ele pega muita marcha forte. Então na descida é que você tem que desenvolver. E na descida o velho prende. Ele não deixa o caminhão desenvolver. Numa descida que pode descer, logicamente, né? Então ele não deixa o caminhão descer. Então ele atrapalha ele e atrapalha a gente. Você tá onde existe carro e caminhão, tem os bons e os ruins. Uma lombada, por exemplo, um bom motorista vai com o caminhão carregado, marcha lento, ele sai no acostamento, você passa. Onde existe carro e caminhão, existe mau e bons motoristas. Não existe lugar especificado onde tem o bom e o ruim. Existe muito motorista do carro particular, como se diz, do amador, entendeu? Que entende bem o sinal do motorista de caminhão. Apesar que não são todos carreteiros que trabalham com transporte pesado que ajudam o particular, do carro de passeio, entendeu? Mas a maioria ajuda muito. Trabalha com seta para lá e para cá, trabalha com sinais de mão, entendeu? E muitos entendem. O sinal é o seguinte, seta pro lado esquerdo é para ele não ultrapassar. Entendeu? E pro lado direito ele pode ultrapassar. Entendeu como é que é? A experiência do motorista é a vida de nós todos, certo? O motorista sem experiência, que pega um caminhão pesado, por exemplo, ele pode... ele sabe apenas dirigir um carro pequeno, pega uma carreta e sai na estrada. Então esse que é o problema maior da estrada, é o sujeito sem experiência de rodovia. A diferença é o seguinte, essa carga, além de ser uma carga pesada, é uma carga não liviana, porque através da altura dela, balança muito com os ventos laterais nas curvas, né? É muito sujeito a tomar uma carreta, principalmente em caso de carga alta, tubulação, o camarada soltar e ele se perder nas curvas, tá entendendo? Não conseguir dominar mais a carreta, às vezes a carreta dá um L, desengata o pino rei da quinta roda, passa a carreta pro cavalo, em muitos casos costuma até matar o motorista. Uma profissão que tem que ter muita cautela, muita atenção. E a gente, enfim, trabalha-se muito, mas vive uma vida feliz, conhecendo lugares diferentes. Eu saí de casa dia 1º de maio, entendeu? Hoje são dia 25, a gente sente saudade da família, mas se sente feliz em saber que está com saúde, está tudo correndo bem.